Resiliência, diversão e emoções. Se eu fosse para escolher 3 palavras que descrevessem o anime Haikyuu, essas seriam as 3. Esse vídeo contém spoilers sobre a obra Haikyuu. Assista por sua conta em risco. A história começa quando, passando de bicicleta na frente de uma loja de televisões, o jovem Shoyo Hinata vê que está passando uma partida de vôlei. Essa partida fazia parte do Campeonato Nacional de Voleibol de Ensino Médio. Hinata sempre foi um amante do esporte, porém, como ele era muito baixo, achava que não conseguiria praticar direito. Porém, quando ele estava assistindo a partida, um jovem conhecido como o Pequeno Gigante ganhou a atenção do Hinata, porque, mesmo baixo, ele conseguia pular muito alto, o que chamou a atenção do Hinata e conseguiu fazer com que ele começasse a praticar o esporte. Ele teve que pegar emprestado membros de outros clubes, de outros esportes para poder participar do time de voleibol do colégio dele. Entre esses estavam Izumi e Koji, que eram os melhores amigos de Hinata na época. Como a experiência que eles tinham com o voleibol era ínfima, todo mundo achava que ia ser um passeio dos outros times sobre a escola. Porém, Hinata nunca deixou de acreditar nele e nos amigos dele. No entanto, o primeiro e único oponente de Hinata na competição regional de voleibol do ensino fundamental foi o colégio Kitagawa Daiichi Jr., simplesmente o favorito da competição. Era nesse colégio onde todos os prodígios e maiores talentos do voleibol dessa geração jogavam. Dentre eles estava o levantador Kageyama Tobio. Esse era conhecido como o maior prodígio do voleibol do fundamental e tinha o infame apelido de o Rei da Quadra. Esse apelido ele tinha 2 explicações plausíveis. A primeira era porque Kageyama era simplesmente muito bom, então todos achavam que ele era o rei da quadra. Já a segunda era porque Kageyama era muito excêntrico e egoísta, sempre mandando em seus colegas de equipe e dando ordens, como um rei tirano. Mesmo que fosse óbvio que o colégio de Hinata ia perder, ele nunca desistiu. Ele seguiu convicto e convencido de que se todos se divertissem e jogassem, eles conseguiriam ter a chance de vencer. E a partida seguiu como esperado. O colégio Kitagawa Daiichi estava simplesmente humilhando o colégio de Hinata. Até que em um momento, onde um lance parecia perdido após um toque errado de um dos colegas de equipe do Hinata, ele corre o mais rápido possível para a bola e pula muito alto, mais alto que todos tinham pulado até agora nessa partida, e impressiona todos os que estavam assistindo, os que estavam dentro da quadra e até mesmo Kageyama. E infelizmente esse foi só um lance à parte. Mesmo que Hinata tenha se esforçado e todos seus colegas de equipe também, eles não conseguiam passar do colégio Kitagawa Daiichi por ser simplesmente muito forte, então perderam a partida. Porém, após a partida, Hinata, na hora da saída, encontra Kageyama e promete para ele que um dia ele o derrotaria. Porém, mal sabia ele que iria ter que conviver com Kageyama pelo resto do ensino médio. Já no ensino médio, Hinata decide ir para o colégio Karasuno, que era o colégio que o Pequeno Gigante jogava quando Hinata viu ele na televisão. Quando ele chega na escola, empolgado para ver o clube de voleibol e como seriam seus parceiros, ao abrir a porta do ginásio, Hinata se depara com uma surpresa talvez não muito agradável para ele. Hinata não sabe se fica feliz ou se fica bravo por estar na mesma equipe que Kageyama, mas certamente alguma emoção ele sentiu. Mesmo que Hinata seja um jovem bem alegre e não transpareça muito além disso, ele é um ser humano bem complexo. Ele é conhecido por seu otimismo bem contagiante e sua crença inabalável em si mesmo. Mesmo diante as adversidades, ele permanece positivo e tenta se superar cada vez mais, além de possuir uma determinação fora do comum, mesmo quando as coisas não estão a favor dele. Mesmo que Hinata seja melhor ou pior que outras pessoas, busca sempre aprender e reconhece suas limitações, ao mesmo tempo que procura sempre provar o seu valor. Sua paixão por vôlei é inigualável. Ele vive e respira do esporte, dedicando-se além dos seus limites físicos e psicológicos. Como todas as outras pessoas, Hinata possui motivações, sejam elas básicas, como se tornar o pontuador de Karasuno, ou superar Kageyama como jogador de vôlei, ou sejam elas complexas, como provar para os outros que mesmo diante de suas limitações, como a altura, ele pode sim se tornar um jogador profissional de vôlei. Mas mesmo alegre, Hinata ainda tem que lutar contra vários conflitos internos,
que procura não mostrar para os outros. No começo ele era muito dependente da sua velocidade e de seu salto fora da curva. Porém, quanto mais ele progredia, mais ele necessitava aprender e desenvolver novas habilidades. Possui também um nível de cobrança muito forte. Por exemplo, quando ele e sua equipe perdem, ele sempre joga toda a culpa sobre si, se cobrando pela derrota. Diante de todas essas características, é possível perceber que Hinata parece ser um personagem bem raso, mas é muito mais complexo do que aparenta ser. Bom, levando tudo em consideração, eu recomendaria o anime para aqueles que curtem uma pegada mais emotiva, mas sempre com uma pequena descontração ali, um alívio cômico e tal. Recomendaria principalmente também para aqueles que curtem um negócio numa pegada não muito acelerada, mas também não muito lenta, sempre acontecendo bastante coisa. A nota final que a gente daria é de 9,5. A série é praticamente impecável. A única coisa que se distancia um pouquinho da nota alta é a animação, que quanto mais tempo passa do anime, quanto mais temporadas você assiste, pior vai ficando a animação. Mas fora isso, o anime é quase sem defeitos. O anime ele pode ser assistido por pessoas de todas as faixas etárias. O enredo é bem cativante, é bem massa de assistir, é bem maneiro, te prende bastante. É muito fácil tu gostar dos personagens, porque eles possuem bastante personalidade. Cada personagem é diferente um do outro e todos eles são bem carismáticos. E eu recomendaria esse anime para os outros assistirem? Com certeza. Vai em frente que o anime é muito bom. E é isso. Obrigado por assistirem.